Para você que sempre nos acompanha através do nosso canal no YouTube, né? Estamos de volta aqui com as informações esportivas, né? Você que está sempre acostumado a nos acompanhar tanto nas transmissões do Red Bull Bragantino dentro do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, a gente começa esse segundo semestre em meio ainda a essa ressaca de Copa do Mundo, já que a seleção brasileira acabou sendo eliminada. Ao meu lado, Alessandro Sabella e Pedro Rigoni. Vocês estão com saudade do Bragantino ou vocês estão ainda no ritmo de Copa? Tudo bem, Eberson, Rigoni, você que nos assiste, o nosso convidado, o André. Claro, saudades, porque nós vínhamos num ritmo bastante efervescente, né, de jogos praticamente 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana, em 3 competições simultâneas. Era muito bom, né, para nós que somos aí radialistas e ao mesmo tempo jornalistas, isso é muito bom, né, o que nos alimenta, mas voltará, e voltará com intensidade, né? Dá saudade para todo mundo, né? Abraço para você, Eberson, Sabella, André Rocha, diretor executivo do Bragantino, está aqui conosco. Mas dá saudade para todo mundo. É lógico que às vezes acaba sanando um pouco dessa saudade com a seleção brasileira, né, Brasil? Passando mas raiva. eliminado aí de certa forma precoce e dá saudade desse massa bruta. A gente vai pegar uma semana só para falar de seleção brasileira, que eu quero discutir bastante com o Pedro Rigoni. Tudo bem, André Rocha? Prazer recebê-lo aqui conosco, em nossos estúdios da 102 FM, e bater um papo, falar do nosso clube, que é o Red Bull Bragantino. Obrigado pelo convite. Finalmente vocês me chamaram para cá, né, Eberson? Sempre eu tentei vir para cá e não deixava, porque estava com a agenda fechada. Rigoni, Sabella, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos fazer um papo bacana para o ouvinte da 102, para o torcedor do Massa Bruta, aí, que a gente consiga cobrir bem. Triste com a situação da seleção, a situação do futebol brasileiro de uma forma geral, mas, de certa forma, é bacana, porque a gente volta as atenções aí para o nosso Braga. Você esteve nos Estados Unidos. Dá para observar, viu alguma coisa que possa ser interessante para o nosso futebol doméstico aqui lá? Olha, algumas coisas positivas, outras que a gente já sabia que ia ser assim, né? A FIFA ela organiza aquele negócio de uma maneira extremamente protetiva, né? Principalmente os patrocinadores. Você, muito longe ainda do estádio, você já vê toda a proteção em relação. É muito parecido com o que a Conmebol está tentando fazer, mas lá está um nível assim bastante avançado dessa questão de proteger e privilegiar os patrocinadores, né? É um espetáculo, né? Acho que pelo fato de ser nos Estados Unidos, eu acho que os jogos eles têm uma questão midiática. Muita gente falando do intervalo para hidratação, né? Que se tornou um jogo de 4 tempos e eles têm aproveitado muito aqueles 3 minutos do ponto de vista midiático. No estádio é a mesma coisa, tá? Trabalha com os intervalos, nos telões, etc., no audiovisual também. Eu acho que é uma forma interessante de você suar o ativo, né? De você imaginar quais propriedades você tem já hoje que você não utiliza de uma forma comercial, de uma forma que possa beneficiar o clube ou o organizador do campeonato de uma certa maneira, né? Para nós, pelo menos para mim, foi a primeira vez. A questão de restrição de locomoção ela é muito forte. Uma cidade como Nova York, a gente ficou em New Jersey, né? Porque a gente estava lá próximo ao CT, mas já é o caos de uma cidade grande. Ainda mais com grandes eventos como esse, eu dei o azar de voltar do jogo contra Marrocos e sair da estação de trem junto com o pessoal que estava chegando para assistir o jogo final do Knicks, que eu imaginei que ia ser tranquilo, porque foi fora, né? O jogo foi como visitante, né? E, cara, foi um caos. Foi um caos. Juntou com uma passeata no dia seguinte, uma manifestação bacana que eles têm lá do Dia de Porto Rico. Foi bastante caótico o negócio, mas é o desafio de se fazer uma Copa do Mundo numa cidade tão grande assim, né? Agora, do ponto de vista organizacional, não tem o que falar, é um show, né? Acho que a FIFA faz um negócio. Eu fiquei basicamente impressionado, assim. E já na segunda vez que a gente foi assistir França e Senegal, já foi uma experiência melhor, já sabendo o que fazer, o que não fazer, os atalhos, a melhor maneira de chegar, o horário, essas coisas, foi interessante também. Sabella? A Red Bull acabou se inserindo nesse contexto, porque ela faz a cessão do seu centro de treinamentos, né? Em princípio, nós entendíamos que era apenas para a seleção brasileira, mas ela cedeu também para a FIFA. Como é que foi esse contexto para a marca, para a Red Bull? Sabella, ótima pergunta, né? Porque eu tive com o Rodrigo Caetano e com o Cícero, fui lá com o Diego, a gente conversou com eles, né, no CT. E eu fiz questão de agradecer. Muitas vezes a imprensa não fala, né, tirando vocês, obviamente, aqui, mas a imprensa não fala o nome completo do clube ou da empresa, etc., porque
não necessariamente é um patrocinador, então se omite o nome por causa daquilo. E talvez no momento de maior ansiedade, maior expectativa do torcedor brasileiro, que foi justamente na convocação, na pré-convocação ele fala, né, ele agradece nominalmente, né, a empresa por aquilo ali. Para nós foi super positivo, para a CBF também foi muito positivo, porque imagina você pegar um CT, não posso nem falar recém-inaugurado, porque você inaugura aquilo ali, né? E com todos os pedidos feitos foram atendidos por nós, né? Houve, obviamente, uma intervenção positiva do Klopp nesse sentido. Existia um rumor de que a França também gostaria, porque a França mandou vários jogos ali, né, em Nova York, e a gente queria ter essa conexão por ter, né, a gente tem mais ligação hoje da Red Bull com a seleção brasileira do que eventualmente com a França, né? E acho que foi bacana para todo mundo. Eles gostaram demais. As instalações estavam numa situação absurdamente modernas. Tudo que eles precisavam estava ali, né? A parte de segurança impecável também, a parte de organização. No final das contas, para os nossos funcionários foi muito bom também, porque eles se deram bem com o pessoal da seleção. É sempre um possível embate que você pode ter, né? de metodologia, de cotidiano, etc. E eles falaram para nós: André, a gente está torcendo agora para a seleção ir longe na Copa, porque a gente se deu tão bem com eles, e existe, como você falou da FIFA, existia uma obrigatoriedade nossa de, eventualmente, se a seleção sai antes, a gente receber uma outra seleção. E aí você tinha que mudar totalmente os protocolos, as rotinas, etc. Então, como tinha funcionado com a CBF, eles queriam que o Brasil ficasse para esse negócio seguir adiante. Agora, do ponto de vista nosso aqui, né, se a gente pensar em mídia, etc. e tal, foi abissal, né? Porque a seleção brasileira é um ativo global, né? Hoje estava vendo os números, a gente teve uma reunião cedinho hoje com os meus pares de lá. Os números, acho que em 40 dias, passaram de 1 bilhão de impressões, né? Mencionando, seja visual ou áudio, mas, de qualquer forma, relacionando com a empresa e a seleção brasileira, né? E acho que a CBF fez um negócio legal para nós também, né? Todo dia de manhã eles colocavam um vídeo, né, do dia da seleção, e eles começavam com as ativações, etc., que aparecia, né, a nossa academia. Era o único lugar que eles não vestiram, de seleção brasileira. Então apareceu, se manteve durante o dia a dia, que eu particularmente não esperava, né? E eles conseguiram dar, acho que uma mão lava a outra, eles conseguiram dar esse privilégio para nós aí diariamente. André, nós teremos a Copa do Mundo feminina no que vem aqui no Brasil, né? E você citou a casa da Red Bull lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, foi a casa da seleção brasileira. Tem a possibilidade de receber alguma seleção no centro de treinamento do Bragantino ano que vem? Ótima pergunta, Igor. A gente foi acessado diretamente por 3 seleções e indiretamente por mais 2. Tá? E por que não andou para frente esse negócio? Porque a FIFA ela estabelece um protocolo mínimo para esse CT funcionar, por uma virtude de segurança, de concentração, de isolamento das seleções que operam, né? E o nosso CT não é um CT só profissional hoje, ele é um CT profissional mais base. E a base ela não para durante o período de Copa. Agora, por exemplo, a gente está funcionando, tem jogo, tem, né, os atletas estão alojados, a gente tem 120 atletas lá. Eu não teria como realocar e eles não abrem mão desse completo isolamento. Então a gente entrou num dilema ali que não dava para ceder, né? Seleções grandes nos procuraram, porque a gente sabe que é um CT novo, né? Ainda é relativamente moderno em relação aos que tem no Brasil, mas eu ainda tenho que conduzir, né, a base de uma forma focal para nós. Eu não teria condição de realocar e tirar jogo de lá. Seria um absurdo ficar 40, 50 dias fora para alocar uma seleção lá que ia usar parte do CT, entendeu? Eu entrei numa reunião, a gente tentou se isolar, não, tem que ser 100% dedicado, então não deu. E você tem uma movimentação muito grande que se espera também de organização, acima de tudo, aqui dentro do futebol brasileiro. André, nós estamos agora... Tem alguma outra questão? Só para a gente sair dessa questão da Copa, você falou rapidamente, André, sobre a influência do Jürgen Klopp nessa intermediação para a sessão, inclusive, do Centro de Treinamentos, a Seleção Brasileira e a FIFA. E a notícia que vem é de que o Klopp deixa a Red Bull para assumir a seleção da Alemanha. A primeira pergunta é, isso procede realmente? Ele deixou a Red Bull para assumir a seleção da Alemanha? E a segunda o que realmente o Jürgen Klopp influenciou nos clubes, especialmente aqui no Brasil? Que tipo de influência ele teve no Red Bull Bragantino? Que tipo de diálogo? Que tipo de interferência da dinâmica de jogo?
o que é que realmente ele fez para a marca Red Bull aqui no Brasil? Sabe, a primeira pergunta que a gente fez hoje de manhã na reunião foi essa, né? Óbvio que tinha um líder lá, a gente pergunta a respeito disso. É sabido que tem as conversas, é só o que a gente tem agora. Ele mesmo já falou que as conversas estão acontecendo e que ele primeiro tem que resolver a questão com a Red Bull. Isso acontece numa estratosfera que é diferente um pouco da nossa aqui, né? Eu quero acreditar que as conversas aconteçam com pessoas que não fazem parte do meu dia a dia, mas o que eu posso te falar, apesar de eu ter ficado todo esse tempo com a divisão do Diego, a gente conversa muito, eu e o Diego, e eu tive muito acesso com ele. Eu posso dizer o seguinte, é um cara que ele traz para você uma outra forma de liderar. Tá? Ele te contribui de uma maneira, e quando você imagina, você associa o que ele representa do ponto de vista de entrega, de títulos, de vitórias, lideranças, etc. e tal, você imagina um cara completamente inacessível. E é o contrário do que é o Klopp no dia a dia. Então, se você é um líder e você tem a oportunidade de ficar com ele, nas vezes que ele veio no CT, nas vezes que ele veio no nosso jogo, minimamente você se espelhar num cara desse para entender qual que é uma forma moderna de liderança, eu acho que já valeu o período que ele ficou com a gente. Isso eu estou te falando no âmbito de líder, independente se é do esportivo ou do administrativo, né? E eu sei que eles têm conversa, o Diego acho que já falou aqui com vocês, eles têm conversas frequentes, rotineiras, tanto ele quanto com o Mário, etc., com o time de diretores esportivos e também com o time de treinadores, né? E isso eu sei que eu acho que é um privilégio, né? Você poder tratar de tática, de conversa dessa maneira com o Klopp. Ele é absolutamente viciado em futebol, em táticas, discutindo a parte de formação de atletas, etc. Eu não sei se já te contei essa passagem, mas eu fui jantar uma vez com ele em São Paulo e o Seabra estava junto, né? A gente estava numa churrascaria onde tinha aquele negocinho do sim e não, sabe? O verde e o vermelho. Do rodízio. Né? Exato, do rodízio. E, cara, eu estava conversando com o Diego aqui, assim, eles estavam na mesa num canto, assim, né? O Seabra fala bem inglês, fala um pouquinho de alemão também, eles estavam conversando entre eles. Cara, a gente olhou de relance, sem brincadeira. A gente já tinha jantado, né? Eles separaram a mesa como se fosse um estrelão e estavam posicionando os atletas com os sim e não, com as moedinhas e discutindo ali as táticas e tal. Quanto vale isso? Né, com um cara que tem a história que ele tem. Então, acho que a contribuição foi feita. Acho que tem muita coisa que o Diego poderia falar, de futuro, etc. Mas eu gosto muito de me espelhar e aprender com líderes que têm uma história de sucesso reconhecida. Ele, para mim, nesse aspecto, foi... Eu, particularmente, assim, né, não tenho influência direta no esportivo. Todo final de jogo ele me manda uma mensagem para dar os parabéns, para falar alguma coisa. Se é um horário que acaba, esses horários malucos, às vezes a gente tem aqui, acaba 15 para meia-noite, no dia seguinte, quando eu abro o celular, a primeira coisa que tem é uma mensagem dele para dar os parabéns. Isso é um tipo de liderança que hoje em dia acho que falta, né? Falta em todos os âmbitos da nossa sociedade, né? Seja administrativo, corporativo, público, etc. Mas se olhar para uma pessoa e se espelhar. Eu acho que nesse ponto já vale a pena esse período com ele. Para você que nos acompanha, estamos aqui recebendo o André Rocha, o homem forte do Red Bull Bragantino. André, quando você assume o comando e a gestão do clube aqui, de um modo geral, para esse segundo semestre de 2026, o que mais mudou no início do teu trabalho para esse momento? Puxa vida, parece que foram 40 anos, não 4. Pô, a gente não tinha... Porque aqui as coisas são muito ativas, São né? muito ativas, né? A gente mandava os jogos no Nabi, a gente não tinha um centro de treinamento nosso, né? A gente usava um alugado, ou 2 alugados, né? A gente usava aqui o HWT e usava o outro lá também em Campo Limpo. Eu acho, assim, Eberson, a gente conversa muito a respeito disso desde que eu cheguei aqui, né? Em finalzinho de 22, né? Eu acho que hoje eu posso dizer que a gente tem um foco diferente em relação a quando eu cheguei. Se falava muito num foco de região, né, do ponto de vista de envolvimento com tudo isso aqui que a gente está vendo, né, aqui atrás. E, no primeiro momento, eu já achei aquilo um pouquinho contrário às minhas ideias, né, e depois eu acabei implementando isso junto com a nova diretoria de marketing aí, mas hoje o foco é primeiro Bragança Paulista. Hoje a gente conhece muito mais a cidade, a gente entende boa parte das necessidades que a gente está buscando se envolver de certa forma com isso, porque não acho que você pode seguir para uma zona secundária ou terciária se a sua zona primária não está 100% dominada.
se você não é fluente no que diz respeito à sua zona primária. E a gente estava buscando, mas eu tenho uma região aqui de 500 mil habitantes. Tá bom, mas eu quero saber dos meus 180 mil. Saber bem, entender qual o hábito, né, como é que o cara faz para vir para o estádio, etc, etc. E isso vem evoluindo, a gente tem melhorado nessa compreensão, a gente tem melhorado no retorno para essa sociedade, independente de ser torcedor ou não. A gente está aqui para falar de Bragança Paulista, não só, né, desse negócio. Eu acho que o Centro de Performance e Desenvolvimento trouxe para nós uma responsabilidade absurda. Aquilo é um monstro, né, de tamanho, de complexidade. Ele é vivo, porque todo dia você tem alguma exceção para tomar conta, para você gerenciar e tal. Mas a gente sabe que o futuro do clube passa por lá, né? A gente precisa entender aquilo como um catalisador de esforços, né, para que a gente entenda que o futuro, e a gente estava falando agora há pouco, né, de seleção brasileira, passa pela base, pelo desenvolvimento do atleta. Tem um negócio que falta muito hoje nos clubes, que é a questão cultural, né, de você desenvolver uma cultura, né? Todos eles tiveram, em algum momento se perdeu por um resultado, por um imediatismo, né? A gente precisa voltar lá atrás, porque a gente está vendo hoje as pessoas que trabalham no longo prazo têm tido mais sucesso esportivo do que aqueles que trabalham por imediatismo. Então, para mim, o CPD é óbvio que é uma complexidade para conduzir, mas eu vejo um benefício imensurável para o clube. Só o tempo vai mostrar quanto isso é imensurável, né? Temos o Cícero, hoje, que eu particularmente tenho um prazer enorme de mandar jogos lá. Até hoje a gente não teve um adversário, qualquer que seja o tamanho desse adversário, que não foi lá e não elogiou o Cícero em todos os seus aspectos, né? Logísticos, de instalações e tudo que a gente precisava para fazer um estádio moderno, capaz de receber competições importantes, acolhedor para o público, a gente fez, né? E a felicidade que a gente tem é de saber que isso vai ficar de legado para a cidade em algum momento e que provavelmente no momento certo eu vou ter que falar com o prefeito, porque eu acho importante eventualmente a gente continuar mandando alguns jogos lá, seja do 20, seja do feminino, para manter essa proximidade com o estádio e também para ajudar na manutenção, que a gente sabe que é caro aquilo ali e para a prefeitura fica pesado. Então, no momento certo a gente vai falar disso, mas tem o Cícero, enfim, muita coisa mudou, Eberson, muita coisa mudou. Até a casa mudou de lugar. Você lembra que a gente se conheceu na inauguração da casa? Hoje a casa está num lugar diferente, maior, enfim. Mas acho que o clube está evoluindo, está indo no caminho certo que a gente precisa para dar o suporte esportivo que eles precisam. É lógico que muito se fala também da nova arena do Red Bull Bragantino, né, André? Mas ainda falta alguma coisa, seja na questão estrutural ou na parte administrativa, dentro daquilo que você tinha como meta quando assumiu o cargo? Não, assim, Pedro, a pergunta é capciosa, porque se eu esticar, eu vou achar alguma coisa que eu queria ter feito melhor, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, né? O futebol brasileiro, de 21 para cá, ele mudou drasticamente. Ele mudou em PG, né? Em progressão geométrica. Assim, se a gente lembrar do Juscelino, acho que foram 50 anos em 5 que aconteceu com o futebol brasileiro. Por alguns grandes fatores, né? Principalmente por dinheiro novo. A lei da SAF foi assinada em 21, e esse dinheiro, até 24, ele tinha sido da ordem de $1 bilhão, que foi direto para os campos. Tá? Nenhum estádio foi construído, nenhum CT foi reformado, isso tudo foi para campo, e isso eu estou te falando só de investimentos, sem considerar o que a SAF pagou ou está pagando de débitos ativos, né? Que pode ser imposto, etc, etc. Isso foi de aquisição, esse dinheiro foi para o campo, né? Aí, na sequência, você tem a questão dos grupos comerciais, né? Libra versus LFU, que depois virou FFU, sendo que a FFU recebeu um adiantamento relevante de 50 anos, que também, na sua grande maioria, foi para o campo, né? A gente tem o advento das bets, que não existia isso antes, é um dinheiro novo que chegou e todo mundo sabe o que foi feito com esse dinheiro virou patrocínio, e do patrocínio, como consequência também, né, virou campo. E quando eu falo que virou campo, é porque se você pegar o índice de endividamento dos clubes, eles se mantiveram nesse período, e uma grande parte aumentou. Então, quer dizer, esses dinheiros novos que entraram, eles não foram colocados em outro lugar que não fosse o campo. Então, quando você vê os recordes que são batidos de janelas de entrada, não estou falando de venda, mas janela de entrada de atletas no Brasil, ano após ano, você pegar tração paralela com a nossa economia, isso não acompanha. Isso não acompanha. Tá?
Nossa principal transmissora também, na época de pandemia, pôs um dinheiro grande para os clubes, né, terem de alguma forma um alívio ali, achando que quando acabasse a pandemia conseguiria tirar, também não conseguiu, então inflacionou também o mercado nesse aspecto, né? Então, se fosse responder de uma forma bastante crítica comigo mesmo, hoje está mais difícil conduzir o clube do que há 3 anos atrás. Muito mais. A pressão financeira para você deixar as coisas de pé, ela está absurdamente mais difícil hoje, né? E eu ainda não estou conseguindo encontrar, é óbvio, junto com o Diego me ajuda, porque boa parte do capital circulante está na mão dele, né? São os atletas de base, tudo isso daí. Posições que nos ajudem a voltar a ter o que a gente tinha, sei lá, em 22, naquela fase mais agressiva do clube, vamos dizer assim. A marca teve esse entendimento? Porque numa das entrevistas do Diego Serri, a nossa equipe, ele pontuou de que ele teve que fazer um esforço para que a marca entendesse que a régua subiu muito no futebol brasileiro nos últimos 5 anos e que não dava para você ficar 3 anos com a mesma folha de pagamento. Aí eu estou falando do campo. A gente sabe que o custo subiu, porque vocês inauguraram o CT, você tem hoje, não sei, 300 funcionários ao todo, imagino que deva... No clube inteiro, 340. Então, automaticamente você sobe a folha de pagamento, você precisa buscar um profissional mais qualificado, ele custa mais caro também no mercado. Mas, de um modo geral, eu não sei como funciona a questão financeira de vocês, não cabe a mim também, mas ela entendeu isso, todo esse processo do que vocês estão fazendo aqui internamente, que é necessário você dar um salto a mais também nessa questão de ajuste financeiro? Emerson, eu posso te falar o seguinte, eu nesse momento estou sentado com algumas áreas multidisciplinares para desenhar um novo plano estratégico de longo prazo para o clube. Tá? A gente teve uma mudança de liderança, ele pediu para eu trazer isso agora, tal, porque está cada vez mais difícil para eu e para o Diego entregarmos o plano de final do ano. Né? Já tem uma dificuldade inerente ao plano, porque a gente bate esse plano em outubro. E hoje o Campeonato Brasileiro em outubro você tem mais 2 meses, às vezes 2 meses e meio de campeonato. Como é que você vai prever o ano subsequente em outubro? É muito difícil. Né? Então, está mais difícil, sim, mas a gente precisa entender para onde você quer chegar, o que você quer entregar, porque só pedir o dinheiro per si, você não vai conseguir. Porque para eles também, né, você tem inúmeras situações que geraram uma inflação real na Europa também. Guerra, né, você tem uma série de outros fatores, né, que o dinheiro mudou de mãos, etc. Não é simplesmente só dar. E posso te falar, não é que eles dão o mesmo dinheiro. Se você pegar de 19 para cá, em moeda forte, eles também colocaram uma correção nesse valor que foi passado, né, uma correção inflacionária. O que não se contava era que haveria uma mudança de cenário tão grande. Né? Às vezes eu estou conversando com algum diretor esportivo de um clube visitante ali no pré-jogo e tal, e eles lembram, né? Falam assim, pô, mas no começo disso daqui todo mundo falava, né? Quem olhava de fora falava assim, pô, mas a Red Bull veio para destruir, veio para e não é bem isso, né? A gente está num projeto de longuíssimo prazo, né? Se não fosse assim, a gente não teria construído um CT e não está construindo uma arena de 4, 5 anos de duração, né? É um negócio de longo prazo, mas perante o que se pagava na época, era destaque, a gente era destaque. As contratações que eram feitas, né, em 20, 21, etc., os caras olhavam e falavam, pô, acabou. E não é assim. Né? Hoje, se você parar para pensar, mesmo com a inflação que eles foram pagando, a régua foi sendo mais rápida para cima. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu ainda preciso achar outras fontes, eu preciso estruturar melhor essa situação para a gente poder voltar a ter um pouco de paz nesse negócio. Eu não sou um cara que me contento de passar um ano após o outro. Eu tenho que entregar o que é pedido, entendeu? Senão, não tem por que estar aqui, né? A gente precisa entregar, você tem que ter uma meta na vida, né? Sabe lá. André, você falou rapidamente da estrutura. Em algum momento você foi questionado ou foi cobrado pela Red Bull que observou que a presença de público no estádio é pequena, em relação até à capacidade do estádio, que também não é grande. Mas nós não temos aqui um público superior a 8, 9 mil. Eu penso que naquele estádio não cabe 12, mas de qualquer forma eu não vou brigar com os laudos que vocês têm. Em algum momento vocês foram questionados por que investir num estádio maior, com milhões, com centenas de milhões de investimento, se o estádio, que foi completamente reformado, consegue receber o público que a cidade e a região ofertam em campeonatos que vocês disputam. Se isso aconteceu, foi suficiente também para atrasar um pouquinho as obras do novo estádio da Arena?
Sabela, obrigado pela oportunidade de falar a respeito disso, né? Eu toco esse negócio como se fosse meu. Eu toco com o amor e a dedicação como se ele fosse meu, né? Quem conversa comigo no dia a dia sabe o quanto eu sou apaixonado por isso daqui. Eu posso te falar uma coisa. Mesmo que a Áustria não me falar absolutamente nada em relação a isso, é um assunto que me incomoda demais. Vou imaginar que não existisse a Áustria, tá? Que tivesse um outro investidor aqui no Brasil, né, que está do meu lado no dia a dia, etc. Eu te garanto que eu não ia precisar desse empurrão deles para entender que esse é um problema, né? E aí a gente não pode ficar parado. Você tem que trabalhar de alguma maneira para esse negócio se reverter. E é o que a gente tem feito dioturnamente, pelo menos de 23 para cá. Porque eu te falei, né? Falei para vocês, 22 a gente tinha um outro foco e, enfim, eu entendi que precisava mudar, a gente mudou e de 24 para cá o negócio tem respondido. E aí eu respondo sua pergunta de duas maneiras, né? Você tem uma questão situacional. A gente adora o Cícero, mas a gente precisa entender que o Cícero não é nosso, né? Não pertence ao clube. Mas, puxa, pertence à cidade, poderia ter um acordo longuíssimo para poderia, tal, mas a gente tem o Nabi também, que precisava, né, dar alguma destinação para aquele estádio. Já custou mais do que a gente imaginava para deixar essa capacidade no Cícero que a gente tem hoje, né? Porque você tem algumas questões de terreno ali, etc., que acho que a complexidade foi um pouco menosprezada, né, para quem desenhou, para quem colocou aquilo no papel. E, no final das contas, a gente acabou gastando mais do que a gente imaginava com o estádio para ficar daquele jeito que está. Se eu pensar minimamente em qualquer expansão ali, eu não consigo mais, né? Você está no limite. Se vocês pararem para pensar, olhar em qualquer área que tem ali, vocês vão ver que a gente está no limite. Tanto que eu, por livre e espontânea vontade, vai ser uma novidade, eu vou dar até um spoiler para vocês agora, eu decidi expandir o vestiário do visitante, tão apertado que estava. Às vezes eu vi os caras fazendo a parte de mobilidade, estrutura muscular, no corredor. E eu falei não admito isso, porque quando você fala de profissionalismo, o profissionalismo não é só quando você visita, é quando você recebe também. Então, faltava 6 meses para a gente descontinuar o Nabi. Eu fiz uma obra no vestiário do visitante pensando nisso, né? Eu abri o vestiário ali, eu coloquei mais ventilação, etc. Faltava 6 meses. Meu CFO quase me matou. Falou, André, mas, cara, se tem o tempo e as pessoas vão usar por 6, 7 meses, eu quero que elas tenham a melhor experiência possível. Então, o primeiro ponto é esse, é situacional. O Cícero não era nosso, né? Não é nosso. Então, não tem como eu fazer um negócio pensando mais longo prazo, pensando em um bem que não é nosso. Segundo ponto, e esse é muito relevante, né? Eu falo para vocês, falo para quem me pergunta, onde quer que eu vá, em qualquer podcast, etc. Isso aqui é um projeto de longo prazo, né? Eu não posso pensar o futuro do clube amarrado ao presente que eu tenho hoje. A gente tem que acreditar nas coisas que a gente está fazendo para o futuro, né? E isso, é óbvio que para a matriz tem uma pressão absurda, porque fala, cara, mas você está sendo otimista, né? Porque você tem que 10 vão confortavelmente. Você está colocando, você foi otimista com os 8, tá? Mas 5, 5,5, 6. Por que 20? E aí minha contrapartida para isso foi o seguinte: vocês me exigem participar de torneios da Conmebol todo ano. Está no meu plano isso daí. E o torneio da Conmebol, a partir da fase eliminatória, você precisa ter um mínimo de 20. Está no regulamento, né? Eu tomei o cuidado de, na época, ligar para o Fred Nantes, que era o vice-presidente operacional da Conmebol, e falei com ele, falei, Fred, tem alguma chance desse negócio mudar, de vocês, sei lá, reavaliarem, privilegiar... Para todo mundo, né? Porque tem outros clubes também que vivem a mesma situação. Exato. Né? A própria Del Valle, que é um estádio novíssimo e tem esse problema direto, né? Eu falei, tem alguma chance? Ele falou, não, 0 chance. Eu falei, mesmo se for para privilegiar a qualidade e a quantidade, não, 0 chance. Inclusive, que está se buscando, e é verdade, o tempo disse que era verdade, né? Está se buscando meio que transformar isso parecido com uma Champions League. Então, a final em campo único, etc. Eles estão colocando isso de uma forma bastante séria na Conmebol. Eu voltei para a Europa, para a Áustria, e falei, olha,
É isso ou é gastar R$1 milhão por aluguel em cada jogo eliminatório que a gente for fazer. E sempre vai ser jogar fora de casa. Sempre. Entendeu? O negócio, assim, você ganha, você faz uma boa campanha na primeira fase, na segunda do mata-mata, que em teoria você vai decidir em casa, você vai decidir fora. Pô, a gente foi jogar lá no Corinthians, lá na Neoquímica, foi super bacana. A gente colocou 8 mil pessoas lá, mais da metade eram paulistanos que não conheciam a Neoquímica, então foram lá, mas não é a nossa casa. Não é assim, é um vestiário diferente, é um campo diferente, são dimensões, referências diferentes, etc. Igualmente aconteceu, né, lá em Ribeirão Preto, etc. Então, a gente precisa ter uma casa nossa. E eu Então foi uma queda de braço. Foi. Mas isso denota algum tipo de... Porque quando a gente observa a Red Bull, né, Eberson, a gente está sendo meio que convencido ao longo desses anos de que o projeto, como você já disse aqui, é um projeto de longuíssimo prazo. Mas, de qualquer forma, isso gerou alguma insatisfação na Red Bull? Puxa vida, tudo que a gente está fazendo ainda não é suficiente para que o público vá ao estádio? Eles conseguem entender isso? E, de alguma forma, isso joga pressão para cima de vocês? O que é que vocês não estão fazendo para que isso seja revertido? Vamos expandir um pouco a questão do estádio para um dos principais pilares, né, de qualquer projeto da Red Bull, em qualquer cidade que eles vão. Né? É o envolvimento com a comunidade. Isso, para nós, é inegociável, isso é um valor nosso. Né? E a gente entende que qualquer que seja a modalidade, né, não só futebol, mas hockey, qualquer que seja, a gente tem o dever de ajudar e de se inserir nessa comunidade, mas eu não tenho o direito de explorar isso mediaticamente. Isso é um mantra nosso. Inclusive, o nosso fundador que colocava isso. Inclusive, a única vez até hoje que a Red Bull ficou brava comigo em um momento foi um vazamento de uma ação social que a gente fez. Um estagiário acabou colocando uma reunião entre estagiários, uma foto no Toro Louco, numa entrega de uma ação social, e eu estava no meio de uma reunião, meu chefe me ligou, assim, ensandecido, que a gente tinha explorado aquilo de uma forma... E não era. Não saiu nenhuma rede social. Tá? Hoje a gente está presente na cidade de uma maneira indissociável, tanto para o cidadão quanto para nós. Né? Eu mudei para cá, eu trouxe minha família para cá, eu vivo isso, respiro Bragança 100% do meu dia. A gente fez uso de uma ferramenta super importante, eu até falei isso num podcast que eu fui, acabou viralizando o trechinho. Tem um instituto que se chama Free Helper. Tá, numa tradução literal, seria um ajudante gratuito. Tá? A Free Helper é um instituto que eles buscam fatiar uma comunidade em segmentos, e eles mapeiam, dentro desse segmento, as maiores necessidades que eles conseguiram identificar e trazem para o interessado, nesse caso, eu. Eles fazem isso para políticos, fazem isso para outras corporações, né, do mundo corporativo, e nós fomos o primeiro clube de futebol que pediu isso para eles. Tá? E quando eu falo em fatiar, você pode fatiar de N maneiras. Você pode fatiar numa faixa etária, você pode fatiar por faixa social, você pode fatiar por aspectos geográficos, etc, etc, etc. Tá? E a gente chamou esses caras. Faz mais de um ano já que estão trabalhando com a gente. Né? E vão nos trazendo insights muito bons que coordenam as nossas ações sociais. Então, hoje, quando eu busco uma ação que ela é determinada por gênero, por classe social, por local, etc., etc., tem muito a base que a Free Helper ajudou a gente a construir. Fora o que eles fazem, o meu time de marketing, que tem um time dentro do time de marketing só de envolvimento comunitário, eles vão em loco, analisam, corroboram, falam com os líderes sociais, líderes comunitários, para ver se aquilo que foi trazido do ponto de vista de entrevista é a realidade no dia a dia dos caras. Põe isso em cima da mesa por enquanto. Paralelamente, a gente trabalha com uma empresa que todos vocês conhecem, que é do ramo de vocês, chama Atlas Intel, com pesquisas anônimas. E eu faço isso desde 22. Uma das primeiras coisas que eu pedi para chegar aqui foi começar a fazer pesquisa. A primeira pesquisa foi feita na região, e aí depois a gente começou a fazer o foco mais para Bragança Paulista. E são pesquisas com uma relevância interessante. Estamos falando aí de 800, 1.000, 1.200 respondentes, que vocês trabalham com isso, você sabe o quão relevante é numa cidade que tem 170, 180 mil. Eu nunca sei se é 170 ou 180, mas é o que... Vou falar 180, tá?
E a gente cruza essas informações. Como é que o cidadão enxerga o clube, como é que o cidadão enxerga a cidade, o que ele entende que é uma dificuldade, o que ele entende que atrapalha, que entra no caminho, etc. E a gente tenta responder essas perguntas, seja através de uma ação, seja através de uma promoção, seja através de alguma outra estratégia que a gente está mexendo. E eu tenho acompanhado o esforço e a discussão que vocês conduzem aqui na 102, né, com mais de 80% de audiência na cidade, é super relevante para nós, porque é um tema relevante. E posso te garantir, de verdade, Isabela, independente do que a Áustria pensa, eu estou muito frustrado, mas eu estou ciente de que a gente está fazendo um trabalho muito, mas muito consistente nesse aspecto, né? Tudo que você possa imaginar de questão, de pergunta, a gente joga de uma maneira sem que o respondente perceba que ele está fazendo isso, para que a resposta não seja enviesada. A pesquisa nunca vai em nome da Red Bull Bragantino, nunca vai, a pesquisa vai cega. E aí você vai direcionando e o algoritmo vai te trazendo essas questões, né? Eu tenho um monte para falar para vocês aqui, posso entregar depois a pesquisa, vocês podem explorar, mas a questão a gente tem movido, no esforço, né, na estrada, a gente tem movido o caminhão até onde dá. E a gente entende que a cidade começa a mover. Em algum momento, eles começam a mover na direção desse caminhão. Porque o que tem sido feito, repito, é algo que não havia sido feito, é algo embasado em questões estatísticas, né, qualitativas também. Então, não é só porque tem um número, a gente vai em loco e olha e conversa com as pessoas e tudo. E que precisa, em algum momento, começar a reverter. Porque essa pergunta que vocês fazem em alguns programas, o Everson sabe que eu sou ouvinte assíduo, eu me pergunto todo final de jogo. Todo final de jogo. A gente tem muitos sinais positivos já dessa evolução, principalmente na percepção do cidadão bragantino em relação ao clube, né? Então, hoje, se você pegar, por exemplo, no Atlas Intel, hoje o clube é a terceira fonte de mais orgulho do cidadão bragantino em relação à cidade. Primeiro são as belezas naturais, paisagem, etc. E tal. Segundo é a cultura gastronômica e a gastronomia da cidade, etc. Terceiro é o clube da cidade, de acordo com a Atlas Intel, que acho que não tem questionamento em relação à reputação dessa, né? Hoje, se você pegar dentro das 6 principais características que eu jogo para eles nessa pesquisa, né, como ele reconhece o clube, a terceira, com quase 25% da indicação, é um clube que abraça a comunidade. Vocês acompanham de perto isso, porque eu acompanho também os programas de manhã, às vezes quando eu estou indo para o CPD e tudo. Vocês sabem o que é a complexidade que é conduzir uma cidade, tocar uma cidade, qualquer que seja o tamanho dela. Você tem orçamentos apertados, você tem a questão, sempre aquele equilíbrio entre, né, o quanto que eu pego do contribuinte versus o quanto que eu aplico, tal, não sei o quê. O próprio Edmir chegou um dia para mim, eu nem sabia disso, foi ele que me trouxe essa informação, quando ele era deputado ainda, que nós somos disparado, mas disparado, o maior contribuinte da cidade, né? Então, eu como cidadão, de novo, não estou nem entrando no mérito de torcida. Como cidadão, e se eu sou amante do futebol, eu acho que é uma oportunidade que você tem de ajudar a cidade, porque isso é um ciclo virtuoso, né? E, eventualmente, ver algumas coisas que você não vê em lugar nenhum por aí. Eu lembro quando o Seedorf jogava, eu sou apaixonado por futebol, eu paguei alguns ingressos para ver o Seedorf jogar, mas se você vê o Seedorf, cara, você vai no Maracanã, você vê o cara desse tamanho, você vai no Morumbi, é desse tamanho, etc. Eu paguei ele 3 vezes para ver esse cara jogar. Aqui, seja no Nabi ou seja no Cícero, você tem uma visão tão privilegiada do jogo, é tão próximo, assim, não tem no Brasil, acho que não tem uma experiência tão bacana quanto essa desse jogo. E, cara, já passaram por aqui Marcelo, Luizito Soares, Thiago Silva, sei lá, Betinho para me lembrar, mas a quantidade de craque que... Então, se você gosta da cidade, gosta de futebol, é uma oportunidade de você ver, independente do time que você torce. Que a gente também não consegue achar resposta. Não, a resposta que a gente fica nessa é o porquê. Exato. Porque a gente fala que você tem o ingresso mais barato do Brasil, você tem o estádio, que é muito próximo de tudo, você tem um time que disputa as grandes competições, mas, quando você começa a pegar lá no borderô final, era 5, veio para 4.200, veio para 3.800, veio para 3.200,
veio para 2.400 e veio para 1.800, que é um público de futebol amador, público que, se você pegar, às vezes, num campo, é maior. Então, a gente também fica sem entender o porquê. E aí, eu vou usar essa palavra, André, e a gente vai tomar uma aguinha já já. Eu tenho a impressão, porque eu sou um cara que ando, Sabella também, Pedro, o dia a dia na cidade. Alguém pode andar mais que eu, mas eu ando muito na cidade. Então, eu converso com todo mundo, a gente tenta entender. E eu fico com a impressão que, nesse momento, de todo esse processo da Red Bull, aqui com a cidade, me parece que é o maior distanciamento que eu vejo. Do torcedor ao clube. E eu sei que o projeto, é isso mesmo, o conceito de se trabalhar principalmente as crianças, faz um trabalho espetacular aí junto às escolas, mas eu sempre digo o seguinte, Bragança já tem uma dificuldade que aqui, muito do torcedor ele torce para Bragantino, mas ele torce para Corinthians, torce para Palmeiras, torce para os outros grandes do futebol paulista. Só que, da mesma maneira que você tem um investimento maior com essa criançada, o pai é quem leva, é o avô quem leva, é o tio quem leva. E se esse pai não estiver convencido de que o jogo é importante, ele vai falar para o filho no final de semana, para o neto, vai falar para o sobrinho, tá frio, não vamos. Hoje nós vamos ao cinema, hoje nós vamos... Já não se torna mais uma possibilidade de ser a primeira opção. E hoje você tem concorrência com TV, todo mundo assiste todos os jogos em casa. Você tem vários outros tipos de ações que podem ser concorrentes do futebol. Mas eu também não consigo achar o porquê disso, André. Eu não sei se essa pesquisa vai dizer isso para vocês, em porcentagem o que é maior. Não, eu te digo, a gente tem esse dado. O primeiro, né, de todas as pesquisas que a gente faz, é o porquê não. Né? Porque a gente vai chegando, vai ramificando a pesquisa e chega lá. Né? E aí você entra, a mais forte de todas é a dificuldade de acesso. Tá? E aí eu me lembro, quando a gente inaugurou a casa, a primeira casa, né, a fan house lá, o Angelito me chamou de canto, eu não conhecia absolutamente nada de Bragança. Né? E ele falou, pô, Nabi, cara, porque é difícil os horários e não sei o quê e tal. E o Nabi é difícil de chegar. E eu fiz uma pesquisa, né? O Nabi, aquela localidade ali, né? Talvez pelo aclive, etc. e tal, dependendo do dia e horário do jogo, ele é servido de 8 a 12 linhas de transporte público. Tá? O Cícero é de 12 a 25. Então, a expectativa, quando você sai de uma Nabi para ir para lá, é, no mínimo, mesmo que seja marginal, mas você ganharia. Você ganharia. Simplesmente por uma questão de acesso. Tá? Isso que me falou foi o Angelito. Na época, eu tinha zero conhecimento da cidade. Tá? Hoje, o primeiro é locomoção. Então, então a gente tem são 110% de vantagem do Cícero em relação ao Nabi. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eles trouxeram, né? Flanelinha. E aí, gente, assim, eu assisto futebol desde 1980. Você não era nascido ainda, Everson, nessa época, mas posso dizer o seguinte, não existe estádio no Brasil que não tem flanelinha. Mesmo que existisse um... Existe evento no Brasil que não tem a flanelinha. Eu vou além. Mesmo que existisse um evento, não depende do organizador, porque a flanelinha não é um problema do organizador. É um problema público, de segurança pública. Social, né? Social, exatamente. Social. Então, aí começa a ficar menos relevante. Você vê, 6%, 4%. Chega num patamar, eu posso dizer, de questionar por que não tem lugar para guardar capacete. Então, vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem uma média de 4.000. Se eu quiser subir 1.000, eu tenho que arrumar um lugar para guardar 1.000 capacetes. Tenho que achar uma forma de guardar 1.000 capacetes. Sabella, você é jornalista, você acompanha futebol faz tempo. Você lembra de algum estádio que tem porta-capacete? Não. Tem um. Então, o principal é a localização do estádio hoje? Eles, assim, não é nem a localização, eles falam de locomoção, é diferente de localização. É a locomoção. Locomoção, né? E aí entra num outro aspecto que aqui eu briguei muito disso. Mas é estranho, só... Não, só para pontuar. Vocês colocaram ônibus para a Zona Norte, por exemplo, os ônibus voltaram vazios. Vazios.
Você entendeu como conflita algumas coisas Mas perante o será que não é torcedor? questão de estacionamento, Eberson? Porque a gente Pode sabe ser. que lá em Aí cima... logística, estacionamento, Então, pode assim, ser. é possível rever questões como estacionamento. Vocês têm aquela área do posto de monta que foi convencionado uma parceria para se cobrar e, ao mesmo tempo, dar o seguro aos veículos, perfeito? É isso, né? A gente ficou 2 jogos ali, hoje está de volta com a prefeitura. A Está prefeitura com toma Fundo Social conta Solidariedade. daquele- Tá com fundo social que cobra? Cobra quanto, Eberson? 30 Hoje é reais. 30 30 reais. reais, Pedro? Eu acho difícil ter um evento que custe menos que 30 reais um estacionamento. Com seguro e do lado, né? É uma distância que você pode caminhar, né? Eu tenho uma questão que eu mesmo, conversando com a CBF, agora nessas discussões de liga, etc., eu falei e fui acompanhado por boa parte do pessoal. A cidade do interior tem costumes que são peculiares nossos. Então, o horário da partida, combinado com o dia da semana, ela tem um impacto muito negativo nisso. O jogo de quarta-feira começar às 9h45, ou de domingo começar às 8h, assim... Mas isso já foi revertido, né? Exato, Com a participação depois de disso, vocês, exatamente, presidentes e da exatamente, CBF. Já não vai mais exatamente. acontecer. Já mudou. Você estava falando em pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa que você entrevista 800, 1.000, 2.000 pessoas, e a qualitativa, que você reúne um grupo, nós 3 aqui, mais 2 pessoas, e aí vocês começam a bater papo e a se aprofundar mais. Nas qualitativas, esses temas também eles ficaram nas primeiras posições, ou vocês conseguiram desdobrar? Porque parece, e aqui a gente não está desconfiando da pesquisa, de forma alguma, mas nos parece, pelo menos a mim, parece que é algo muito periférico, né? Eu não vou ver um Flamengo e Bragantino porque o deslocamento, o trânsito... Você lembra, né? da última frase que o Diego falou nesse programa para vocês? Que vocês estavam estourando de tempo e aí você questionou um negócio e o Diego, ele estava no programa e ele falou uma frase. Ele falou, gente, vai me desculpar, mas às vezes parece desculpa para não ir. Sim, pois é. O E a Diego falou isso, foi qualitativa, a última frase do ela programa mostra antes o de quê? vocês entrarem no break. Aí você dissipa um pouco, né? Porque quando o cara está frente a frente com você, ele se sente... inibe. Né? Se inibe, né? E aí você dissipa e entra em questões, digamos assim, pouco quantificáveis, né? Então, por exemplo, uma das que aparece é performance. Ah, mas... Cara, beleza, tudo bem. Quando a gente chegou em sexto, a gente chegou a lutar pelo título do campeonato em 23, né? Eu tinha 7.000, 6.500 de média, né? E esse ano a gente teve algumas questões de performance que a gente entende que foram incontestes. Não mexeu a agulha. Então, você pegar nosso público depois do jogo contra o Flamengo, que eu acho para mim foi uma das melhores exibições nossas, do ponto de vista técnico, né? Não mexeu a agulha, né? E menos de um mês depois a gente teve o Vasco, que também ganhou de 3-0 e também era um jogo que a gente jogou muito bem. Não mexeu, né? Eu não vou entrar em aspectos que hoje a gente não mexe mais no futebol, como por exemplo, mas antes a gente fazia o churrasco e o jogador vinha na garagem e tal. Não vai existir nunca mais, né? Isso nunca mais vai existir, não é aqui, né? Qualquer que seja o clube, depende do seu tamanho, isso não existe mais. O futebol hoje é muito mais profissional. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte: você vai fazer uma tarde de autógrafo, como a gente faz várias na casa, a gente leva um atleta profissional em atividade e geralmente uma atleta profissional. Né? Você tem uma fila, as pessoas são atendidas. Se você pega os comentários quali na sequência, todos eles falam da humildade dos atletas, da disponibilidade. Qualquer que seja o atleta, hein? Todos que a gente mandou até hoje. O que acontece nos clubes ditos grandes, dos clubes da capital, quando tem esse tipo de coisa? Quem que vai assinar as camisas? Vocês já perceberam ou não? Alguém percebeu já? Ex-atleta. Ex-atleta. Ele tem um acordo com o clube, ele vai lá e vai numa loja do shopping, esse lançamento da camisa, vão 2, 3 ex-atletas, os caras vão lá perceber. Porque o cara do dia a dia, ele não vai. Ele não vai. Então, por isso que eu estou te falando, a parte quali, como o cara está na sua frente, sabe, é mais difícil dele falar. Quando ele responde sozinho, às vezes ele no computador, às vezes ele no celular, etc. E, cara, vou meter o pau. Eu vou falar o que eu acho que devo falar e tudo bem. Teoricamente, tá? Eu estou pensando na cabeça de quem eventualmente responde pesquisas, né? Agora, só para te corrigir um ponto, tá, o Eberson? Hoje a gente tem o 4º ingresso mais barato do Brasil, médio.
não é o de acesso. A gente sempre pensa no ticket médio, porque o estádio não é só um setor, são todos os setores, né? Então você sai de R$ 88,00, que é o médio do Flamengo, para 43 alguma coisa que é o nosso. A gente está na frente de Vitória, Bahia, Mirassol. O Remo acho que é o terceiro, eu não lembro qual que é o último, mas você está nesses caras. É tá? que eu contabilizo pelo sócio-torcedor que gera a possibilidade. Exato, aí que eu entrar no sócio-torcedor. Porque aí, o que acontece? O sócio-torcedor é um fixo mensal. Eu não vou nem entrar no plano anual, que dá ainda mais desconto, mas nem todo mundo pode desembolsar isso de uma vez. Vamos pensar no mensal. Né? São R$ 40. Em média, a gente tem 4 jogos em casa, uma conta burra, dá R$ 10. Né, para você assistir um jogo de futebol da primeira divisão, ou de uma Copa do Brasil, ou de uma Sul-Americana, quer que seja. Né? Tem meses que são atípicos, você falou bem no começo da conversa, mas se lembrar, abril, por exemplo, nós temos 6 jogos em casa. Isso te dá uma média de menos de R$ 7 por partida. Senhores, assim, às vezes você conversa, né, com um torcedor, espero que seja torcedor, né? A gente fala, pô, mas aí você pensa que a Red Bull só pensa em dinheiro e tal. A gente joga em média 35 partidas por ano em casa. Em 7 eu consigo pagar as contas. Em 7 eu consigo pagar as contas. O que hoje eu consigo, cobrando R$ 10 em média de um cara, se eu cobrasse R$ 100 e tivesse 1.300 pagantes, eu ia ter a mesma renda que eu tenho hoje, com muito menos despesa, que R$ 1.300 eu consigo colocar num segmento do estádio. Eu fecho todos os outros, eu economizo 75% da minha mão de obra e colocaria lá. Eu acho que não é ver dinheiro. Eu acho que é ver a capacidade de acesso do público e tentar fazer o máximo, inclusive com o próprio prejuízo, para esse negócio funcionar. E como resolver isso daqui para frente? Existem projetos novos para tentar fazer esse ticket subir de novo? Porque é isso, cara. Não dá para você ter um estádio, um jogo de Campeonato Brasileiro com 2.200 torcedores enfrentando grandes equipes que, quem sabe, você vai ver esse ano, só vai ver daqui 10 anos de novo, se serem rebaixados, se mudar de divisão ou as coisas mudarem. Mas, assim, o que é que você pretende? Ou o que é que o clube pretende continuar? A gente sabe que você já falou, a gente não vai desistir nunca, mas qual é o caminho a se traçar, André? Esse é um alvo móvel. A gente trabalha por frentes, né, por empreitadas, e a gente vai trabalhando isso de uma maneira que eu sempre estou mexendo em alguma coisa. Você falou da Zona Norte, é uma preocupação que eu tenho, porque o clube está bem estabelecido, né? A gente está aqui numa região bacana da cidade, na questão do Nabi, e não é pior onde a gente está agora no Cícero. Então, às vezes, a questão do transporte, realmente, a gente pode complementar isso daí. E não é porque os últimos ônibus têm voltado vazio que a gente vai parar de fazer. Tá? Você trouxe um ponto, Eberson, que eu tenho pouca riqueza, dado o meu pouco tempo de Bragança, para trazer isso daí. Mas é fato que a gente tem bastante simpatizante. E para o simpatizante é diferente o esforço que ele faz para assistir o jogo dele. Eu ando, você já me viu andando nas arquibancadas, etc. e tal. Cara, você conhece as pessoas pelo nome. Então, o torcedor do Bragantino eu conheço. Esse cara é fiel pra caramba. Pra caramba. Você vai na Oeste, você vai na Norte, você vê os caras pela fisionomia, alguns você conhece pelo nome, o cara te cumprimenta, tal. Esse cara tá todo jogo, faça chuva, faça sol, né? Com raras exceções. O problema é aquele que eventualmente não tem nesse clube como primeira opção de torcida. Até porque eu tenho que discordar de você, Emerson. Você torce para um. Você pode simpatizar, mas se torcer, torce para um. Né? E esse é um fenômeno muito arraigado na sociedade brasileira. Quando você você acompanha um clube da Championship, a segunda divisão da Inglaterra, tá? Numa cidade que está a 40, 50, 60 quilômetros de Londres, aquela sociedade em volta, eles apoiam o clube se estiver na terceira, na quarta, na segunda, porque é da cidade. Aqui a gente tem esse costume, que o cara às vezes está fora da capital, aqui eu torço para o time tal, mas na capital eu torço para o... Como assim você torce, cara? Você torce para um clube só. Você precisa estar ganhando sempre para você... Então, a gente tem uma relação com o futebol que é um pouco complexa. Não é só o futebol. A gente está vendo no tênis esse fenômeno de novo.
Quantos caras começaram a acompanhar tênis na época do Guga, no final, né, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e largaram o esporte. E agora voltaram, são especialistas de tênis, porque você tem um João Fonseca. Está... Então, o futebol também tem isso. O cara gosta de ganhar, mas o ganhar, cara, assim, é um negócio para um. É um negócio para um. Eu discuto, às vezes, com presidentes de clubes, ou CFOs, que a gente tem contato. Tem muito clube que coloca, por ser grande, no orçamento dele, ser campeão de alguma coisa. Quando se ouve do torcedor do Bragantino, que o Red Bull Bragantino só quer vender jogadores, isso te incomoda? Não, porque eu sei o que a gente está fazendo. Em hipótese alguma. E eu não vou debater, porque o futebol é passional. Tá? Agora, eu faço o seguinte convite. Pega a quantidade de compras versus a quantidade de vendas que a gente tem, de 20 para cá. Pega isso daí. Eu tenho esse número porque eu tenho que responder isso para elas, porque eles me questionam esse negócio. Pega a quantidade de compras. Pega o valor da compra que foi colocada aqui. Só que você tem que entender o seguinte, quando você monta um clube, que ele é promovido no primeiro ano, você ainda tem uma base claudicante, que você precisa... Né, você não pode contratar uma estrela por 20 milhões. Você precisa contratar 4, 5 por 5 milhões. É muito mais complexo para você. E esse negócio tende a diminuir. Tende a diminuir. No futuro, o que você vai fazer? Você vai começar a ter os atletas vindo da base e você vai trazer a cereja do bolo de fora, vai ficar um pouco melhor. E as pessoas vão lembrar mais. Só que se você botar na ponta do lápis, e eu sei que você tem isso, é só ver quantos nós compramos até hoje. Então, a gente precisa vender porque, gente, vamos entender uma coisa, né? O bolso do clube é um só. O bolso do clube é um só. O bolso do clube, se você tem menos público, você precisa vender mais patrocínio. Se você tem menos patrocínio, você precisa vender atleta. Se você não vende atleta, você tem que tirar folha de pagamento. É o mesmo dinheiro, não tem dinheiro que é carimbado para um lugar ou para o outro. Você tem que entregar um X e, dada essa situação de você ter 7 jogos que pagam as contas, todos os outros geram prejuízo, de algum lugar você tem que tirar. Pela estrutura que vocês têm, e Pedro, fique à vontade, interrompe aí. Pela estrutura que a Red Bull tem, esse é um tema que a gente conversa também, não é, Eberson? Com o levantamento de jogadores, com um departamento que há muitos anos pesquisa jogadores com as características que a Red Bull quer, jogadores jovens, promissores, com o elenco que vocês têm, que não muda tanto assim, né? E ainda há incorporação de reforços. Não era para o desempenho ser mais competitivo e mais regular? E talvez isso fizesse com que o público fosse mais ao estádio? Porque nos últimos 2 anos nós não temos visto isso. O clube disputou para não cair, embora não estivesse na zona de rebaixamento. A estrutura não favorece, a estabilidade, né? A Red Bull não favorecem esse elenco que já demonstrou qualidade, porque ele tem picos, né? Ele vai, ele faz uma boa campanha, depois ele acaba caindo. Eu sei que essa não é uma questão técnica que você aborda, mas isso não incomoda também? Isso pode não tirar o ímpeto do torcedor de ir ao estádio? Porque ele fala, puxa vida, ele tem a impressão, e aqui eu não vou discutir se é falsa ou verdadeira, eu acho que é falsa, de que a Red Bull não está aqui para desempenhar, para fazer campanha. Ela está aqui para fazer o merchandising da marca dela, entrar nos grandes veículos de comunicação espontaneamente, revelar um outro jogador para pagar os seus custos. Eu não acredito totalmente nisso. Acredito em partes, porque é natural. Mas não poderia ter já tido uma campanha mais regular nos últimos anos? Por 90 minutos, lá no Uruguai, essa teoria não cai por terra, né? Que se a gente fosse campeão da Sul-Americana, acho que pouca gente ia falar desse assunto hoje, né? Isabela, eu vou te responder pelo âmbito administrativo, porque eu sei que o Diego já falou com vocês no esportivo, né? Ele responde em partes essa questão. Eu acredito em partes, né, de que o desempenho ele tem uma associação quase que direta com o público, né? Mas ele não pode explicar o todo, né? E de novo, né, com toda a estrutura, repetindo tudo o que você falou, né? Vamos lembrar do começo da nossa conversa, né? Tudo que a gente coloca aqui, e é muito, né? Porque uma coisa é você colocar e não pagar. Então, na real, o que sai do seu bolso é muito pouco. Só que a gente coloca e paga. A gente não tem um real de dívida com ninguém, né? no nosso CNPJ, né? Depois desses 5 anos, de 21 para cá, esse negócio mudou muito.
Então, para você performar, está custando cada vez mais. Eu não estou entrando em nenhum mérito esportivo aqui, porque isso é a atribuição do Diego. Estou falando só da questão de você pagar as contas em dia, você pagar um agente que ele fez o trabalho dele, você precisa pagar esse cara, né, porque ele cuida, né, de toda a transação, enfim. Eu acho que essa é uma pergunta que ela tem aspectos que se associam à realidade e outros que se distanciam. Porque eu não posso falar do torcedor de futebol de uma forma específica de Bragança Paulista. Eu não tenho subsídio suficiente para falar que o Bragantino ele tem mais paixão pela vitória do que qualquer outro. Mas, se você parar para pensar, por exemplo, que no ano passado, qual foi a maior goleada que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Alguém lembra, não? Vai, Pedro, nosso banco de dados. De cabeça eu não lembro. Foi no Maracanã. Alguém lembra? Contra o Vitória? Exato. Quanto foi o jogo? 5 ou 6. 8-0. Alguém lembra o que aconteceu no domingo, no Barradão, depois desse jogo? Técnico demitido? Depois do técnico demitido. Que foi no mesmo dia, inclusive. 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Cantando sem parar, e o Vitória ganhou de 1-0. Eu não posso falar, eu não tenho nenhuma atribuição aqui técnica, psicológica, para falar que quem torce mais para um do que para o outro. Eu não posso. Mas aqui, o que eu posso falar para vocês, por exemplo, nosso jogo contra o Cruzeiro em 24, que a gente estava na beira do rebaixamento ali, a gente poderia se livrar, né, desse negócio. A gente teve 6.500 pessoas no estádio, com 1.800 gratuidades. 1.800 cupons que vocês ajudaram a distribuir, e outros que a gente distribuiu, enfim, para tentar colocar um jogo que era importantíssimo, né, para rebaixamento. Então, eu tendo a entender que há uma correlação, mas não pode só isso relacionar, porque a gente está numa fase muito boa, e não é uma fase só de resultado. A gente está jogando bem, na minha ótica, né, como torcedor, como administrador, etc. E vocês pontuam bem, vocês falam quando está bem, quando está mal. Na sua grande maioria, a gente tem tido uma performance bacana nesses últimos... E a média de público só tem caído. Então, o porquê? É isso? Né? Não é. Não, então, Essa é a pergunta, né? essa é a pergunta. De 1 né? milhão. O Rigoni quer Não, fazer uma porque pergunta. às vezes nós colocamos isso aqui no Fato do Dia, né, na 102 FM. Alguns falam questão de logística mesmo, outros falam da questão de horário, enfim. Surgem várias desculpas, como você falou, né, André? Vocês fazem diversas pesquisas. Vocês têm um número aproximado de quantos torcedores o Red Bull Bragantino tem? Você citou também simpatizantes. Tem essa diferença, esses números aproximados? Não, para nós é impossível levantar isso, porque a partir do momento que ele... Vamos imaginar, o cara ele se associa, né, a um programa de sócio-torcedor, e ele tem uma frequência de ida ao estádio, ou de coleta, né? O filho entra com o atleta, ou vai assistir o treino, alguma coisa, ele interage com aquilo, a gente parte da premissa que é torcedor. É muito difícil para a gente, por isso que eu estou falando, né? De sócio, você tem ideia? Exato, é de sócio, por isso que a gente não consegue precisar. E assim, quem eu converso ama esse negócio. O problema é aquele que você não conversa, que não vai, né? Que você não enxerga. Isso é muito difícil. A gente tem relação com o torcedor comum, a gente tem relação com o torcedor da cativa, com as duas organizadas. A gente conversa muito com eles, a gente troca, a gente suporta no que pode ser suportado, etc. E eles também têm esse questionamento, né? Enfim, a gente está trabalhando, precisa trabalhar. Eu particularmente, né? Eu quero confiar, eu acredito que existe para os jovens uma identificação maior, mas como você falou, o pai precisa levar. Até por isso você tem um plano que você coloca a criança, ela paga, né, pela idade, então a criança de 6 anos paga R$6, assim por diante e tal. E hoje, essa criança, esse jovem, ele precisa ser cuidado. E não é cuidado... Eu vou hoje visitar uma escola. Isso eu pego muito no pé do meu time. Você tem que ter consistência. Tem que ter consciência. Você não pode ir hoje e daqui 3 anos você volta, a pessoa nem vai lembrar. Você tem que ir, você volta, você traz ela várias vezes. Hoje, uma jornada, que a gente chama de jornada, né? O que a criança tem com a gente, que ela interage, elas são 6 etapas.
A primeira é a visita na escola. E ela interage com a gente 5 vezes mais, né? Ela visita a CT, ela visita o estádio, a gente faz clínica de futebol na escola dela, tal. Grande parte, assim, maciçamente, grande parte em escola pública. Por consequência, grande parte está nas regiões mais carentes da cidade. Hoje, 67% das minhas clínicas ou ela acontece na zona norte ou na zona rural da cidade. 100% de toda a verba que hoje eu destino para projetos socioculturais, verbas de incentivo, estão na região norte e rural da cidade. Então, eu quero acreditar que essa, como se fosse o mar, né? Essa onda que está indo, ela vai voltar em algum momento. Porque o cara que vai, de novo, ele gosta. O que não vai... E eu não chamo de desculpa, eu chamo assim, qual que é o argumento que ele tem. E a gente tem que usar esse argumento para proteger. Então, o que está no nosso alcance, por exemplo, colocar um ônibus, custa dinheiro. Custa dinheiro. André, até quando você vai insistir? Até você entendeu? Eu vou insistindo. Eu vou insistindo até ver esse ônibus cheio, até ver... Pô, precisa colocar 2, 3 ônibus, entendeu? Mudamos o ponto de coleta, porque era ruim de chegar em tal lugar, tá bom, a gente muda o ponto de coleta, não tem... Você não acha que, de uma certa maneira, todo esse trabalho, a gente sabe que, você já deixou muito claro, e a gente vai para esse bate-papo final, a marca está desenvolvendo o projeto, mas ela não usa desse projeto para criar ou para ganhar em termos de imagem, né? Mas, de uma certa maneira, se eu tenho uma divulgação maior do que eu estou fazendo, automaticamente eu vou contagiar mais pessoas naquela região. Envolve, eu não né? fico escondido. Porque, às vezes, você pode ter um projeto que é muito importante, que atinja um número determinado de pessoas, mas ele não atinge o vizinho dessa pessoa porque o vizinho não sabe desse projeto, porque ele está muito direcionado àquele determinado público. Se eu criar uma visibilidade disso, quem sabe eu vá contagiar muito mais. Mas é uma questão muito mais interna. Quem sabe a gente até pode participar desse processo de uma maneira mais ampla de divulgar. Lá na Zona Norte, sabia que tem um trabalho e assim, assim, assim. Você acaba contando, um vai contando para o outro, é uma fofoca que vai espalhando, você entendeu, André? Quem sabe trabalhar nesse sentido. E outra questão, como você tem uma dificuldade de público nos jogos, você está fazendo, me desculpa, mas eu não consigo ainda ver o que o marketing está fazendo no seguinte sentido. Como eu tenho jogos semana sim, semana não, e algumas vezes semana sim, eu fazer um funil especificamente para os jogos. Então eu vou ter um jogo nessa semana, eu só tenho daqui 15 dias. Durante aquela semana que antecede o jogo, eu fazer um funil de divulgação especificamente do jogo, eu direcionar o teu trabalho de marketing para as escolas direcionado para o jogo, eu direcionar o teu trabalho do projeto social com informação que chega a quem participa do projeto social que vai ter o jogo. Você entendeu? De fazer um funil especificamente para o jogo, naquela semana, de trazer esse público que possa, de uma maneira ou outra, entender que o jogo está ocorrendo, que pode ser viável para esse torcedor ir, não ficar só num trabalho mais macro. Não sei se você me entendeu. Não, eu entendi, Eberson. E eu fico muito à vontade de falar disso com você, porque a gente já conversou em off inúmeras vezes a respeito desse negócio, né? Eu acho que para você ser feliz no trabalho, você precisa ter uma identificação pessoal também com o seu empregador. Isso é uma questão que os valores precisam se alinhar, ainda mais o tanto que a gente trabalha, né? 24/7, é um negócio tem que se doar demais. Você tem que ter uma conexão que vai além do salário que é pago para você. Eu acredito na pessoa física também nessa metodologia da Red Bull, cara. Porque eu acho que um cara que quer ajudar de verdade, ele quer ajudar longe do Instagram. Ele quer ajudar, de preferência, quando ninguém está vendo, né? E isso é uma das coisas que mais me orgulha de fazer parte dessa organização, que ela tem tamanha preocupação em não permitir que as pessoas explorem de uma maneira indevida o que é feito, né? Eu acho que e esse negócio eu estava falando, inclusive, hoje de manhã com o Bernardo, né? Os líderes comunitários que a gente conversa, que a gente, né, tem essa proximidade, eles têm uma rede de contatos muito grande, né? Então você pega no bairro, como você disse, na vizinhança, etc. Vai ter um evento, vai ter uma clínica nessa escola, etc. A gente conta com essa divulgação dele, uma divulgação que a gente chama orgânica, né? Não é uma divulgação inorgânica, né? Tá aqui o Bettini que não me deixa mentir, né? A gente raramente usa um negócio desse. Eventualmente, quando a instituição, quando o beneficiado busca mostrar aquilo de alguma maneira, como, por exemplo, você vai com o sub-20 numa APAE,
puta, você pode postar na sua rede para incentivar outros clubes a fazerem isso? Tudo bem. Aí a gente faz por um pedido da instituição para fazer aquele negócio ser mais visível e que eventualmente inspire outros clubes a fazer aquilo. Mas, por um outro lado, não, cara. Se você tem um jovem que teve um problema de assédio e está numa instituição que está acolhendo aquele negócio, cara, ele já passou por tanta coisa na vida, a gente está aí para ajudar quem está dando uma força para essa pessoa. Eu não quero explorar. E alguns desses jovens vocês já viram, porque a gente acolhe e recebe esses caras em situações diferentes, durante os jogos, nos intervalos, etc. Entendeu? A gente tinha torneios das escolas mais carentes no intervalo, a gente vai mudando um pouquinho esse negócio também. É associar um pouco, né? Não precisa ir muito longe. Né? Assim, eu não quero romper com os meus princípios para ter 500 mil pessoas a mais no estádio. Eu prefiro acreditar no processo, que um dia a gente vai chegar lá. Se nós fizermos uma entrevista com você daqui a 2 anos e perguntarmos para você qual foi a mudança que vocês perceberam na relação entre torcida e Red Bull que vocês imaginam que o público vai ter? Qual a mudança que você espera apresentar para a nossa comunidade dessa relação? Olha, uma ótima pergunta, Sabela. Eu acho que a gente tem índices hoje que já refletem um pouco da impressão que a gente gostaria que o público tivesse. O legal seria, e será, esses percentuais crescendo. Então, a gente gostaria de ser reconhecido como um clube que dá tudo em campo. Que, independente do resultado que a gente tiver, mas a intensidade, a dinâmica, o suor, ele vai estar ali, porque isso representa o povo bragantino. Quando ele se espelha naquilo e vem aumentando esse negócio, isso para mim vale a pena, né? Quando ele coloca como o terceiro maior motivo de orgulho na cidade ter um clube aqui e faz o que a gente faz, isso também me orgulha, né? A mudança que eu gostaria não é que eu perdesse esse negócio, mas que eu aumentasse isso daí, tá? Eu não quero colocar em momento algum dizer que o clube é mais importante do que as paisagens e a qualidade de vida dessa cidade, porque, dentre outras coisas, foi por isso que eu vim para cá. Enfim, comparado com São Paulo, isso aqui é um paraíso, eu posso provar para vocês, né? Então, eu ainda não quero esse lugar. Esse lugar é merecidamente da cidade, mas eu quero aumentar a minha representatividade como um motivo de orgulho, né, para a cidade. Então, quando você vê, por exemplo, né, no evento de lançamento da camisa camisa Away, desculpa, que a gente fez aquela engenharia, que eu nunca imaginava que ia ser tão complexo subir uma camisa teoricamente de pano, né, no negócio daquele. Você tem até uma máquina que prevê o vento em 5 minutos, um negócio maluco, né? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, mas o rosto do cidadão olhando aquilo às 6 horas da manhã, assim, reflete um orgulho, uma paixão por aquilo ali, que, cara, para nós, meio que eu fiz, valeu a pena. Não quero saber quanto custou o guindaste, né? A gente negociou, a prefeitura liberou, tal, demorou 1 mês e pouco para aquela ação funcionar. E tivemos que cortar com quase 5 horas de antecedência, porque estava ventando muito no dia. Mas pega o vídeo. Cara, o clube da minha cidade está fazendo aquilo. Você vai parar em tudo quanto é mídia. Mídia de negócio, mídia de marketing, não é só na mídia esportiva, entendeu? Óbvio que tem um monte de brincadeira, teve cara que pintou a camisa do clube dele lá, né, etc. Mas tudo bem, assim, o bacana daquilo é você jogar no rosto das pessoas esse negócio, né? A Wings for Life, por exemplo. Cara, esse é um negócio que, se eu falar para vocês vão acreditar. Proporcionalmente, a gente tem a maior ativação do Brasil em Bragança Paulista. Se pegar o público que corre a Wings for Life em comparação com a população da cidade, é maior de qualquer outra ativação que já fizemos na Red Bull no Brasil. Isso vai lá para fora. No ano passado, a imagem oficial da Wings for Life foi alargada aqui no lago, com o Sandro Dias correndo na frente, com o Toro Louco, tal, não sei o quê. Isso me enche de orgulho. Então, assim, o futebol é uma parte super importante da nossa vida. A gente está aqui por causa disso, né? Mas o nosso relacionamento com a cidade, a nossa contribuição para a cidade vai muito além. O legado é muito maior. O legado é muito maior, né, do que o futebol. Bom, pergunta final, Pedro.
André, e Só você, de brilhar. você falou a questão da camisa, né? E essa ação que vocês fizeram realmente impressionante aqui em Bragança. Tem uma previsão de lançar a terceira camisa do Red Bull Bragantino ainda nessa temporada. E que pé que está a obra do estádio da nova Arena do Bragantino? Lógico que a Beth deve ser a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu acho que vocês conversam bastante também, né? Cara, eu espero que o Bernardo e o Fábio não assistam esse programa, mas eu esqueci a data do lançamento da terceira, cara. Juro por Deus, minha cabeça está meio... Esqueci, mas vai ser ainda. lógico, e vai ser bem bonito. Você tem, ô, Bettini? Aí, ó, tá vendo? Ó, spoiler, o Bettini salvou minha pele aqui. Jogo Eu contra o esqueci, Grêmio, cara. né? Aproveitar e Jogo contra o mandar um Grêmio. abraço para o Fábio e para o Bernardo, que eu acho que são dois caras espetaculares, que acho que dos mais novos que a gente tem contato, porque o Lucas a gente tem contato muito mais tempo, são dois caras que eu acho que excedem aquilo que você falou, não só da página do Instagram, mas no convívio do dia a dia, nas oportunidades que a gente já teve de conversar com eles, eu já tive com o Bernardo também, Fábio muito mais, mas com o Bernardo em alguns outros momentos, eu acho que são caras que compram essa ideia dentro da cidade, eu acho que isso é importante, viu? O Bernardo, inclusive, já está morando aqui, o Fábio já alugou uma casa aqui. Cara, eu estou muito feliz com o time que eu tenho hoje. Juro por Deus, assim, quando eu converso com outros clubes, sabendo que a nossa força motriz ela é tão pequena comparada com o clube associativo, ou mesmo outras SAFs, né? A gente toca esse clube hoje com mais ou menos 1/3 do que um clube tem de efetivo em qualquer outro lugar que você vai ver aí. Mas o pessoal veste a camisa, o pessoal trabalha que nem louco para ter um negócio que seja inesquecível para aquele que vai e queira retornar, né? Só segundo a pergunta, o estádio está todo vapor. A gente está no calendário e no orçamento, que é um milagre em se tratando de obra, né, em construção civil no país. Esse ano a ideia é terminar toda a parte de movimentação de terra e começar boa parte da fundação. Estava falando com o Angelito ali, ele quer fazer uma reportagem em loco lá, vai bater com a Beth para filmar e mostrar um pouquinho para o torcedor e para o cidadão bragantino também. A gente está usando alguns recursos que eu particularmente não tinha visto, que auxiliam a acelerar um pouquinho essa obra. Então, os cortes que você vem fazendo na terra, tem uma máquina agora que você vai projetando já o concreto imediatamente. Então, você faz o corte, você não fica exposto à intempérie de tempo, esse tipo de coisa assim e tal. Então, tá andando legal. É uma obra complexa. Daí né, o tempo ser um tempo... Muita gente fala, André, mas fizeram um estádio em tal lugar em 2 anos. Cara, primeiro que você começar um negócio do zero, num terreno sem limites, ok. A gente está numa área altamente, densamente populada da cidade, então a gente tem todo o cuidado de não incomodar a vizinhança, a gente trabalha em horários pré-estabelecidos com eles, a gente tem grupo de WhatsApp com a vizinhança para trabalhar com eles, essa parte de aceitação da obra. É uma parte de relevo complicada, e eu estou na capacidade meio que limítrofe do local, né? Então, e a gente teve que colocar um para baixo para subir de novo. Então, tudo isso gera uma complexidade, mas ela está tocando de acordo. A Beth acabou de voltar agora, ela ficou junto com o arquiteto, junto com a Miriam, o arquiteto responsável, né, do desenho do estádio. Eles foram visitar 8 estádios na Europa, entre Inglaterra, Alemanha e Áustria. Para surpresa do meu amigo Eberson, que me perguntou a respeito disso, só um estádio tinha um local reservado e apropriado, né, para autistas. De qualquer forma, a gente continua com o nosso projeto, a gente vai fazer um negócio super bacana lá, mesmo não tendo tanto benchmark lá fora. Não apresentaram oficialmente o projeto ainda, era com desenho, o executivo. Na verdade, a gente apresentou aquela, não sei se você foi na data, mas a gente apresentou a planta baixa. A planta baixa. Aí, agora, existe uma nomenclatura chamada de pré-projeto, e aí o projeto executivo. Esse daí é quando a gente vai sentar e falar absolutamente tudo com o prefeito, porque aí você vai ter, né, o alvará de construção, etc. Isso deve acontecer esse ano ainda, né? Mas não foge dos grandes números que a gente tem, não foge da ideia master que a gente tinha. Uma coisa ou outra a gente pode ajustar, o material da fachada, uma cor, alguma coisa, mas até porque, como eu disse, eu estou no limite, né? Não tenho muito mais o que mexer, né? Vocês têm informação sobre algum empresário que tenha a ideia de, naquelas redondezas, abrir um estacionamento para ajudar, inclusive, né, nos veículos?
Já surgiu alguém interessado que Já. comentou com vocês que isso pode acontecer? Já surgiu e a ideia que eu conversei um pouco com a Beth a respeito é a gente protelar um pouco essa discussão. E eu vou te explicar por quê, né? Num determinado momento da evolução da obra, a gente senta com a prefeitura e com os órgãos competentes para discutir o impacto viário, né? De transação, digamos assim, de atleta, etc., isso não vai mudar muito, porque a porta vai ser no mesmo lugar que era antes, né? Onde os ônibus vão chegar, e etc., pode mudar um pouco, mas o fluxo vai ser muito parecido de agora. Quando a gente tiver esse estudo, que é o EIV, né? Estudo de impacto viário, aí sim a gente precisa entender junto com a prefeitura onde tem menos impacto, e a minha ideia é a gente buscar um local onde eu possa fazer uma circular com van. Né? A gente pode trazer isso de N maneiras, mas tem que estar num raio que essa van não atrapalhe ainda mais esse impacto viário. Né? Hoje a Beth estava me perguntando, por exemplo, mas será que a gente vai conseguir mexer no semáforo da rotatória? Porque esse é um gargalo nosso. Né? Não sei se vocês já viram, quando acaba o nosso jogo, esse é um gargalo. Então, em teoria, não poderia ser naquela direção, porque senão eu pioro mais. Né? Eu teria que mandar essas vans para um outro lugar que seja contrário aos maiores fluxos desse estudo de impacto viário. Mas a ideia, sim, eu já conversei com alguns, tem ideias bacanas, ideias de prédios de estacionamento, prédio de garagem, né, que eles falam e tal. Na hora certa a gente quer tirar isso da gaveta. E só uma última pergunta da minha parte em relação ao estádio, bem rapidinha. E ainda persiste aquela convicção de vocês de utilizarem o estádio apenas para o futebol? Ou vocês admitem que ele seja, em algum momento, uma casa de shows, que ele receba outras iniciativas? Porque anteriormente você disse que não, era só para o futebol. A gente só precisa entender um ponto que hoje tem ficado cada vez mais complexo para nós. Né? Antigamente, a gente tinha, há 3 anos atrás, quase que 2 meses de intervalo entre o final da temporada e o começo da outra. Tá? Até hoje, a gente não conseguiu desenvolver em nenhum estádio uma tecnologia que seja capaz de preservar o gramado e você conseguir, dentro de um período curto, conseguir ter jogos oficiais lá de novo. Né? Eu desenhei as entradas e saídas financeiras desse estádio vezes uma quantidade de X de anos para que ele tenha um retorno sem considerar o show. Por quê? Porque hoje a gente não tem uma tecnologia e hoje eu já não tenho mais, nem isso a gente tem mais, um calendário que me permita parar para fazer uma troca de gramado. A gente tem esse agora, que esse ano a gente aproveitou, que é o da Copa, ano que vem também, por causa da Copa Feminina, que a gente trocou o gramado no meio do ano, porque no final do ano não está dando mais. Se eu precisar de 40, 45 dias para recuperar uma grama nova, você não tem. E aí o que você faria? Você teria que jogar um primeiro jogo no Paulista em algum lugar fora. Né? A questão do show, ela tem alguns preceitos básicos, que a gente ainda não sabe se, eventualmente, com o zoneamento ali do local, com os permits necessários com a prefeitura, se a gente teria. Mesmo se tivesse, vamos imaginar que amanhã o Edmir virasse para mim e falasse, pode fazer. Aí eu falasse com o bairro, pode fazer. Tá bom, se eu estragar o gramado, como é que eu faço? Entende? Então, você tem um aspecto, hoje, técnico, prático, que é o tempo de recuperação do gramado. O Fábio é doido por isso. O Fábio fala, André, vamos fazer entre o último jogo e o primeiro. Tudo bem, se a gente conseguir, tiver 45 dias, 50, eu não vou me opor em relação a isso. Então, o martelo não foi batido de não fazer. Não. Hoje eu não preciso para sobreviver. Gramado. Exatamente. Hoje, são coisas diferentes. Eu acho excelente essa pergunta, Isabela. Existe uma diferença grande de, olha, eu não faço porque essa aqui não é uma arena multiuso. Né? São questões totalmente diferentes. Você pega, por exemplo, no Allianz hoje, que ele foi desenhado e concebido para tanto. O Allianz tem diferenças de tamanhos de docas, que é onde os caminhões entram. Do lado de cá, se você estiver dentro do campo, o pessoal chama isso de vomitório. Né? Perto do palco, onde normalmente eles montam, são vomitórios enormes para poder entrar com caminhões que levam o palco inteiro ali dentro. Né? Hoje eu já não consigo. Se eu fizer um vomitório gigante desse, eu perco os 20 mil e aí eu perco de novo a capacidade disso daí. Então teria que ser show menor, teria que ser numa condição diferente de exposição para o público, etc. Mas a questão principal é, sem discutir com a prefeitura, sem discutir com a redondeza, o gramado. Ainda não inventaram, assim, os clubes têm nos procurado, né, para jogar aqui, porque adoraram jogar no
no Cícero, porque eles estão levantando uma verba importante com o show. Vale a pena você alugar um estádio fora, né? Você tem torcida no estádio inteiro, você vai lá e não é o nosso caso. Hoje, para nós, o sentimento de casa ainda está muito atrelado com o Nabi e com o Cícero, entendeu? Hoje eu não abriria mão desse negócio para ter um show aí. Não sei se respondi a sua pergunta na totalidade. Respondeu. André, a gente queria agradecer a sua presença. Venha mais vezes aqui na 102, agradecer ao Lucas Bettini, todo o pessoal da comunicação aí, né? A gente já estava para agendar esse bate-papo, tinha muito tempo e quando discordar também de algumas colocações, pode nos mandar aqui. A gente tem sempre muita liberdade com vocês, você sabe disso, da gente ouvir, a gente sabe que erra também, isso faz parte do processo, mas sempre procurando acertar. E a ideia é essa, de entender também esse processo, como vai. Eu já até ouvi de um amigo que disse assim, poxa, mas pega aí o número de torcedores do Palmeiras na capital, sei lá, 1.900.000, que acho que é o que se fala disso, divide pelo número de torcedores que ele tem levado para o estádio, uma média de 35, às vezes não coloca 42, você tem um ticket, divide 180 pelo número de torcedores no estádio, você vai ver que a média, de repente, ela não foge. Mas a ideia, eu acho que é isso, é de levar cada vez mais torcedor, o estádio cheio faz a diferença. Quando o estádio teve cheio, a gente que nós não a temos diferença, parâmetro né? na Série A de Campeonato Brasileiro com outras cidades, talvez só com Mirassol, com mais alguma cidade? Acho que Chapecó é maior também, né? Chapecó é maior, né? E se você fizer uma comparação com Série B de Campeonato Brasileiro, aí você, tirando, evidentemente, Recife e outras grandes capitais, por exemplo, eu não saberia dizer hoje Porque qual a é a Série média. B ainda tem o apelo, né? Tem o apelo daquele clube que você precisa estar do lado do clube, muitas vezes, para subir, né? Então cria um apelo Eu vou até ajudar diferente. o Sabella aqui, porque eu já fiz essa pesquisa. Tá? Em teoria, o clube que tem uma situação sociodemográfica parecida com a nossa foi o Criciúma, e a gente pegou o ano inteiro do Criciúma para analisar, né? Preço, média de público, eles tiveram uma média de público bem maior que a nossa. Só que a gente precisa entender uma coisa, né? A nossa proximidade de São Paulo, ela é um benefício para uma série de fatores, só que ela é um malefício para outros fatores. Tá? Um cara que hoje sai daqui do centro de Bragança para querer assistir um jogo na Neoquímica, ele gasta menos tempo de um cara que mora na zona sul de São Paulo para assistir o jogo na mesma Neoquímica. Dependendo do dia e do horário, você também chega no Allianz mais rápido do que você chegaria de São Paulo para lá. Tá? Eu posso te falar, os 2 primeiros jogos que eu fiz como visitante no Morumbi, no Allianz, e os 3 primeiros que eu fiz na Neoquímica, ainda morando em São Paulo, eu demorei mais de 2 horas para chegar. Eu morava em Moema, uma região que não é muito longe, não é muito afastada de tudo. Mas você pegar um jogo às 8 horas no Morumbi, saindo de Moema, é 2 horas e meia para você chegar lá. Então, para o cara que está aqui e assistir um jogo na capital, ele pode. Agora, o cara que está em Criciúma, aquilo ali é o cerne do entretenimento para ele. Sabe? Então, a região vive em torno daquilo, você tem toda uma questão de que, putz, é a nossa... Você falou, né? Você tem N outras atividades que pode, mas para o cidadão de lá, até porque eles ficaram muito tempo, né, longe de voltar para a Série A, para eles aquele momento era o momento de estar ali. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu peguei o Bordeiro, eu acho que eu te passei essa informação, de Bauru, Noroeste, voltando para jogar a Série A do Paulista. Né? Eu amo a cidade de Bauru, a região é muito bacana, e você tem uma cidade próxima ali, que é Botucatu também, que é relativamente grande, mas você talvez não tenha tantas atrações e está longe de um grande centro, da capital, certo? Você lembra o valor que ficou o Bordeiro? Os caras cobraram uma média de R$200 a entrada no jogo contra o Palmeiras. E lotou. E lotou. Entendeu? Então, você tem essa questão de Bragança ser perto de São Paulo. Eventualmente, se eu cobrar R$150 em média aqui, o cara fala, mas cara, 150 eu vou talvez um teatro em São Paulo. Você entendeu? Então, eu traço esse paralelo, muitas vezes, no Mirassol, eu converso muito com o Juninho, eu converso com o Paulinho e tal. Ali você tem também tem a situação da distância, mas Rio Preto é uma cidade rica, grande e que está colada ali. Né? Tanto que a maioria dos atletas moram em Rio Preto lá, né? e vão para lá e tal. E ele também tem, tanto que o ingresso dele é mais barato que o meu. Hoje, médio, é mais barato que o meu, para ele se manter nessa questão de levar o pessoal para lá e tal. Cara, não é uma ciência exata, é um negócio apaixonante do ponto de vista de case, de negócio, etc. e tal,
Mas, por um outro lado, é um pouco frustrante pelo tempo que a gente tem despendido nisso. Já era para ter virado a página, né? E todas as premissas que nós tínhamos da mudança... mas Votonabi é difícil de estacionar. Cara, tem um estacionamento absolutamente gigantesco lá no posto de monta, né? Fora os outros que você tem na região, que você tem muito terreno ali que os caras abrem para virar estacionamento. Questão dos ônibus. Eu falei, cara, a gente vai mudar para uma média de 8 mil lá. E assim, o estádio novo, com bares e banheiros em todos os lugares, né, em todos os segmentos que você vai, você tem um bar funcionando, você tem banheiro. Eu não sei se você chegaram a visitar o banheiro do Nabi, que era do outro lado, sabe, era minúsculo, não tinha mais espaço para aumentar. Hoje a experiência é muito melhor. É muito melhor. A gente chega lá, a gente vai buscar ainda. André, muito obrigado. Sinta-se à vontade aí para participar conosco outras vezes. Eu queria que você aproveitasse também, então deixasse um recado para o torcedor, que nos acompanha sempre semanalmente, diariamente, na 102 FM também, sempre nas transmissões do Braga. Aí. Acho que o recado principal é esse amistoso que está já no radar, a gente já divulgou, né, com o Atlético Paranaense. A gente vai fazer a entrada com 1 quilo de alimento não perecível. Em breve, o time do Bettini já vai começar a monitorar quais são as entidades que a gente deve ajudar e destinar isso daí, mas eu gostaria muito de ver o torcedor bragantino lá privilegiando e ajudando essas instituições. Lembrando que é um horário maravilhoso, 10 da manhã, dá para fazer bastante coisa ainda no dia. O clima parece que tem ficado bom, né? A gente está no típico inverno nosso, ele vai esquentando durante o dia, esfria no começo e no final do dia. E posso falar que a gente está... O time está inteiro, a gente está com pouquíssimos lesionados. Tá bacana de ver, a gente quer ver esse jogo e ter uma manhã legal para a família Bragantina lá. Muito obrigado. Foi bom para você, Pedro Rigoni? Excelente. Para você, Sabela. Foi ótimo e são fatos que a entrevista ela fica um pouco longa, mas hoje com o advento dos cortes, né, isso vai propiciar as pessoas terem acesso a todos os assuntos que nós tivemos aqui e também absorverem tudo que tem sido conversado aqui. Isso é importante, nessa proximidade, né, de quem hoje responde pela parte administrativa do Red Bull Bragantino com o público, porque aqui simplesmente nós somos intermediários. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a 102. Eu falo sempre isso para o Eberson. Vocês têm uma responsabilidade enorme com esse microfone na mão e eu sei o quanto que vocês querem entender e ajudar as questões. É importante para nós saber que a gente atinge, através de vocês, aí, quase 80% da população bragantina e região. E isso é uma coisa que eu aprendi logo que eu entrei aqui, o Bettini sempre me catequizou nesse aspecto, né? A gente concorda no direito de discordar, mas nunca aceitar um eventual chapa branca porque eles são clube da cidade. Não, vocês têm que criticar, vocês têm que questionar. Como vocês fazem na área esportiva, podem fazer na área administrativa. A gente está aqui para crescer, ninguém é dono da razão, até por isso que a gente faz tanta pesquisa, tanto estudo, a gente quer aprender e em algum momento achar a saída para isso, tá? Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade e obrigado pelas perguntas que deu a oportunidade de a gente falar muita coisa bacana aqui hoje. E você segue sempre acompanhando as informações aí no programa Visão Esportiva. No Manhã Total há um boletim esportivo que a gente atualiza também na parte da manhã as informações através das redes sociais da rádio e também aqui no YouTube. Sábado tem jogo e depois dia 17 já volta o Campeonato Brasileiro aqui na 102 FM. Valeu, gente!